bom dia a todos que estão no Brasil e boa tarde àqueles que estão em outros países nos assistindo, né? Principalmente Portugal, com o Dr. Rui Figueira aqui representando o DIBEF. Nós hoje, então, daremos continuidade. Meu nome é Luciane Marinoni, desculpe, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Zoologia e coordenadora do projeto. E hoje nós vamos dar continuidade às apresentações dos webinários que fazem parte do projeto O papel das redes de coleções zoológicas no avanço e no preenchimento de lacunas taxonômicas e geográficas em bancos de dados de acesso aberto. Esse é um trabalho feito em parceria coordenado pela Sociedade Brasileira de Zoologia e levado a cabo pelo CIBBR, em parceria com o CIBBR, Ministério da Ciência e Tecnologia, com a participação dos nós do DIBEF Portugal, que tem aqui como representante o Dr. Rui Figueira, Angola e dos países de língua portuguesa, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Eu gostaria de dar, então, boas-vindas àqueles que estão na sala do Zoom conosco e àqueles que estão nos prestigiando pelo YouTube. Nós temos, então, hoje, como tema do webinário 5, né, uma série de webinários, nós já tivemos 4 webinários, 3 falando do Specify, e agora o 4º do Specify, e teremos a partir do webinário 6 e 7 os resultados do diagnóstico das coleções zoológicas do Brasil, tá? Em curso. Então, o tema de hoje do webinário 5 é a publicação de dados para utilizadores avançados do Specify 6. Hoje, então, nós teremos como tema a apresentação dos resultados do questionário, que foi disponibilizado previamente pelo Dr. Rui, inicialmente, da Universidade de Lisboa, representante do DIBEF. Depois nós passaremos a Clara Baringo Fonseca, do CIBBR, que irá falar sobre a publicação através do DIBEF e qual seria esse processo, o que é o padrão Darwin Core e a plataforma IPT. Depois disso, voltamos ao Dr. Rui Figueira, que nos falará sobre a exportação de dados do Specify em Darwin Core. E depois, no final, teremos uma discussão, uma apresentação, tanto do Dr. Rui quanto da Clara, com relação à publicação através do IPT, tá? Então, e depois, no final, meia hora, comigo, eu serei a moderadora das perguntas, tá? Eu gostaria, então, agora de convidar o Dr. Rui a iniciar a apresentação, os resultados do questionário que nós mandamos a todos nos últimos 10 dias, né? Obrigada, viu, Rui? Quero agradecer novamente a participação do Rui, que tem sido essencial, né, para o projeto, para o sucesso do projeto, tanto do Rui quanto da Clara, mas o Rui, o Cleverson também, né, tem coordenado esses webinários e tem sido, por eles, o nosso sucesso. Obrigada. Ora, bom dia, é mais uma vez um gosto de estar aqui convosco. Bom dia para o Brasil e boa tarde para Cabo Verde, São Tomé, Angola e Moçambique, para quem nos estiver a acompanhar. E como dizia, é um gosto de estar aqui novamente neste percurso que temos feito para a aprendizagem e utilização do Specify. Como dizia a Luciane, nós já vemos no quarto de uma série de webinars dedicados ao Specify, em que nos últimos meses temos visto vários aspectos da utilização desta ferramenta para a gestão das nossas coleções. Hoje vamos nos dedicar à última componente, que é a partilha desta informação com a comunidade internacional e, portanto, vamos verificar como podemos fazer a exportação de dados a partir do Specify e a sua publicação através dos BIF. Para preparar este webinar, fizemos uma série de questões num questionário que pusemos à disposição. Tivemos neste questionário 99 respostas, onde uma das perguntas foi se as pessoas têm conhecimento sobre a publicação de dados. Vimos que metade destas pessoas, mais de metade, um pouco mais de metade, têm de facto experiência ou conhecimento sobre o processo de publicação, mas a outra metade não. Portanto, há aqui um trabalho ainda importante para fazer ao nível dos responsáveis e curadores das coleções sobre como podem potenciar a publicação internacional dos dados das suas coleções. Outra questão foi sobre se a instituição a que pertence e já faz parte
da rede SBIF enquanto publicadora de dados. A Clara falará disso. É necessário que as instituições se registrem enquanto publicador de dados através do SBIF quando pretendem fazer essa publicação, e temos aqui uma divisão em cerca de 1/3 das instituições ou das pessoas que dizem que sim, que já está registada, outro tanto que não está registada, e há uma parte importante desta comunidade que diz que não sabe, e, portanto, eventualmente a própria instituição já estará registada, mas não tem ainda conhecimento interno desse registro. Outra questão colocada foi se as pessoas pretendem publicar os dados através dos BIF. A grande maioria diz que sim. Uma parte importante diz que já o está a fazer, cerca de 20% acontece que já publica, mas metade pretende publicar, mas ainda não o faz. E, portanto, este é um dado importante na orientação da atividade do CBBR, do Nó Brasileiro dos BIF, para o apoio desta comunidade no sentido de poder publicar os dados. Uma parte muito pequena, como veem, diz que não pretende publicar, e ainda cerca de 17% diz que não sabe se irá publicar ou não. Sobre a capacidade para fazer a publicação de dados através do CBBR e dos BIF. Pergunta-se se as pessoas precisam desse apoio, e a grande maioria diz que sim. Mais de 2/3 ou 4/5 diz que sim, e uma parte importante, cerca de 1/3, diz que precisa disso no curto prazo, enquanto cerca de metade da nossa comunidade está a dizer que precisa, mas com algum tempo, possivelmente porque ainda precisa do trabalho de catalogação e preparação da sua equação para que os dados possam ser publicados. Outra questão colocada foi se pretende implementar uma instalação na infraestrutura da própria instituição do IPT, do Integrated Publishing Toolkit. A Clara também falará disso já a seguir, e da importância desta plataforma para a publicação de dados. A grande parte das pessoas dizem que sim, cerca de 3/4 das pessoas dizem que pretende fazê-lo. Esta é uma questão que foi provocatória, porque como vamos ver, há a possibilidade de fazer publicação de dados através dos BIF sem a necessidade da instalação do IPT na própria infraestrutura, porque essa instalação implica requisitos, quer de infraestrutura, por um lado, mas também de manutenção da instalação, que podem ser evitados se usar um IPT partilhado, como seja, por exemplo, o serviço de IPT disponibilizado pelo CBBR. Mas eu queria colocar esta questão para chamar a atenção de, primeiro, o IPT pode ser usado, mas que depois, às tantas, não é tão necessário que seja instalado em todas as instituições. Melhor será usar um IPT que garanta as características de segurança e de qualidade que é recomendado. Outra questão foi sobre a capacidade informática existente, de apoio informático existente na instituição para a publicação de dados. Uma parte importante, nós já vimos isto também nos questionários anteriores, refere que não tem esse suporte e, portanto, há pouca capacidade a nível de informática na instituição, e esse apoio terá que vir de fora. E outra questão foi sobre se pretende publicar os dados regularmente através dos BIF, e uma parte importante das pessoas que responderam, 43%, dizem que sim, que pretendem fazer essa publicação, e pretendem fazer essa publicação de uma forma regular e automática, ou seja, evitando o esforço manual posterior na atualização dos dados. Um quarto das pessoas, ou um quarto não, 40% das pessoas referem que também pretendem publicar, mas neste caso com um processo que podemos considerar manual. Mais à frente neste webinar iremos discutir o que neste contexto estamos a entender por publicação manual ou automática. Portanto, estas são as questões que cobrimos no nosso webinar. Nós agora vou parar a partilha, porque passaremos à Clara Fonseca, que do CBBR irá explicar o processo de publicação de dados através dos BIF e qual é o apoio que o CBBR dá nessa publicação. Clara, penso que podes começar. Bom dia a todos.
Obrigada pela apresentação, Luciane e Rui. Então, todo mundo falou, meu nome é Clara, eu sou responsável pela entrada de dados na plataforma do CIB-BR. Então, a gente oferece suporte para a publicação de dados. E eu, hoje, brevemente, vou falar sobre as etapas de publicação, brevemente sobre o padrão Darwin Core e sobre a ferramenta IPT. Tá? Então, a gente, no CIB-BR tem 4 etapas básicas para publicação de dados. A primeira é você organiza os seus dados na sua coleção. Então, para isso, você tem várias ferramentas de gerenciamento da coleção. Pode ter uma planilha, LibreOffice, pode ser Excel. Você tem programas também como o Specify, que é o objetivo nesses webinars, nesse projeto CESP. A gente tem para herbários ferramentas como o Brahms. O Jardim Botânico do Rio também oferece um sistema de gerenciamento que é o Jabot, que também tem muitas pessoas usando, e para pessoas um pouco mais avançadas tem o MySQL e outras ferramentas. A ideia é você gerenciar seus dados da coleção, sobretudo vocês lembrem de ter algum sistema sempre na nuvem, para não perder os dados. Uma vez você organiza os seus dados, a importância para publicação, seja no CIB-BR ou no DIB, os dados precisam estar padronizados em Darwin Core. Existem algumas formas de exportação automática já para planilha em formato Darwin Core. O Jabot, por exemplo, exporta diretamente já em Darwin Core. E no Brahms, a gente também tem um sistema que consegue fazer a padronização semi-automática e a gente está aprendendo agora como fazer isso no Specify. Uma vez padronizado em Darwin Core, a gente entra na ferramenta IPT, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas uma ferramenta de publicação de dados desenvolvida pelo DIB, então, que é usada quase globalmente, né? Então, dentro dessa plataforma, com usuário e senha, você preenche os metadados num padrão que é o Ecological Metadata Language, e nessa plataforma mesmo você faz o upload da planilha e publica. Uma vez publicado no IPT, você tem uma opção de registrar nos dados no DIB. Uma vez publicado no CIB-BR e, opcionalmente, se quiser, no DIB, a gente pode optar por uma publicação de um data paper, por exemplo. Então, essas são as 4 etapas. Vou falar um pouquinho agora do padrão Darwin Core. O padrão Darwin Core é um padrão internacional para dados em biodiversidade. Serve para compartilhar esses dados a nível global. Na verdade, para entender um glossário de termos, tem aproximadamente 184 termos que a gente usa, que são os títulos das colunas de uma planilha. Se a gente usar esses mesmos títulos de colunas de uma planilha globalmente, todo mundo vai se entender e vai entender a planilha de dados. Facilita a interoperabilidade e a integração de plataformas e a gente consegue entender essa planilha, né? A gente tem uma lista de termos num site que eu vou mostrar agora, mas a gente pode acessar via internet e selecionar os termos Darwin Core mais adequados para a nossa planilha. Então, se a gente usar o padrão Darwin Core em todo mundo, a gente vai conseguir se entender. Aqui um exemplo, por exemplo, de dados que estão publicados no DIB. Tem, por exemplo, os dados do Jardim Botânico da Espanha, do Japão e da Dinamarca. Então, todo mundo pode acessar esses dados e entender esses dados, estejam em qualquer idioma. Isso que é a graça do padrão Darwin Core. Para mais informações, a gente elaborou há 2 anos um vídeo tutorial em português sobre o padrão Darwin Core. Eu sugiro, são 15 minutos, mas assim, a gente consegue ter uma grande ideia do que é. Eu super recomendo, tá no canal do YouTube do CIB-BR, tá? Mas agora, para entender um pouquinho melhor, para quem não está familiarizado, é simplesmente que existem várias maneiras de nomear um título e uma coluna, tá? Por exemplo, um publicador, para o nome da espécie, uma pessoa colocou no título da coluna nome científico, mas outro publicador colocou espécie e outro publicador SPP ponto. Para a gente se entender, no padrão Darwin Core, o título da coluna deve ser Scientific Name. Então, todas as pessoas que tenham nessa coluna um nome científico deverão colocar como título da coluna, como cabeçalho, o termo Scientific Name.
Isso é o mesmo exemplo para, por exemplo, quem foi para campo e coletou esse registro, essa ocorrência. Às vezes, uma planilha pode ter coletor, outro no título pode ter equipe de campo e outra pessoa pode colocar qual ponto. Para o Darwin Core, para quem coletou essa ocorrência, o termo Darwin Core é recorded by. Mesma coisa, por exemplo, para a data da coleta. Tem um publicador que pode colocar a data de coleta, outra pessoa data e outra pessoa em inglês date. Para o padrão Darwin Core, esse termo, essa coluna deve ser colocado event date. Temos termos, como eu já falei, temos 184 termos em Darwin Core. Temos termos associados à localização, à ocorrência, à taxonomia. Por exemplo, os termos de localização para país, o termo Darwin Core é country. Para estado, state, province, para município, county, e para menores locais, como, por exemplo, pode ser uma unidade de conservação, o termo para ser usado é o locale. Esses 184 termos estão divididos em classes, existem várias classes, por exemplo, scientific name está na classe taxon, recorded by na classe occurrence, event date na classe evento e locality na classe location. Todos os termos encontram-se disponíveis numa página do TEDWIC, que é o grupo de trabalho que desenvolve padrões de compartilhamento de dados em biodiversidade. Se você clicar aqui nesse link, você vai ter todas as classes organizadas aqui à direita. Selecionando uma classe, por exemplo, o taxon, você vai ver todos os termos Darwin Core, que são todos esses aqui, que são títulos das colunas de uma planilha, disponíveis para uso. Aí você pode clicar aqui, classe occurrence, classe organismo, classe evento, classe location. Basicamente, então, uma vez com acesso aos todos os termos Darwin Core, o que a gente precisa fazer na nossa planilha é mapear o cabeçalho original pelos termos Darwin Core correspondentes. Então, nesse caso, o herbário, nesse caso, seria Institution Code, número de tombo na coleção, no padrão Darwin Core e Catalog Number, espécie mais autor, scientific name, e assim sucessivamente em toda a planilha. Uma vez padronizado em Darwin Core, a gente apenas remove o cabeçalho original e mantém o cabeçalho em Darwin Core. Às vezes, pode acontecer que a gente não tenha um termo adequado para o nosso, ou exato para o nosso, em Darwin Core, para o nosso cabeçalho original. A gente não quer, nesse caso, perder informação. Existem alguns termos coringa, uns remarks, outros termos que a gente consegue ajustar as informações. Então, a ideia é nunca perder ou remover colunas. Sempre tem alguma forma de colocar essas informações. Uma vez padronizado, a gente salva em CSV, um arquivo de texto, e a planilha já está quase pronta para publicação dentro da ferramenta IPT. A ferramenta IPT, como já falei, está desenvolvida pelo DBIF, implementa o padrão Darwin Core e o padrão de metadados Ecological Metadata Language, que é o padrão de metadados mais utilizado para dados em biodiversidade. É utilizada globalmente, todos os países usam o IPT, e é interessante para compartilhar dados nas plataformas nacionais e também no DBIF. A gente no CIBBR tem um acesso com as listas dos IPTs. Como o Rui falou, tem IPTs institucionais e quem não tiver apoio de suporte informático, a gente sempre recomenda usar o IPT do CIBBR, que a gente garante sustentabilidade e atualização contínua. Então, a gente tem esses vários IPTs. Vocês podem ver, tem o IPT do INPA, do GEUD, Museu Nacional do Rio, tem vários IPTs. A gente sempre recomenda, o Tax Online também tem um IPT próprio. A gente sempre recomenda, talvez não instalar um IPT e usar o IPT do CIBBR, que como não representante do DBIF, a gente é responsável por garantir infraestrutura, backup e tudo necessário para a manutenção da plataforma. A imagem fica um pouquinho difusa, mas a gente tem todos os IPTs. Você pode clicar num deles, por exemplo, o IPT da Tax Online, e você vai ver essa interface. Cada linha aqui que vocês podem ver, por exemplo, remarcado em vermelho, é um conjunto de dados, é um dataset, que pode ser uma coleção, uma subcoleção, um projeto de pesquisa, e esse aqui está formado por a planilha mais os metadados. Como vocês podem ver aqui, a gente tem o tipo de dado, que é ocorrência, mas você pode publicar listas de espécies ou trabalhos de evento de amostragem, dados ecológicos. Aqui você vê os registros
dessa planilha e você tem aqui a última publicação e a última alteração ou atualização dos dados. Basicamente isso, o que quando vocês quiserem publicar no IPT, vocês entram em contato com o CIB-BR, a gente cria um usuário e senha para vocês, e vocês são os gerenciadores dos dados de vocês na ferramenta IPT. Vocês entram, a gente vai mostrar o passo a passo de como publicar uma planilha padronizada em Darwin Core, e a gente tem vários tutoriais também no YouTube que ajudam vocês, inclusive, bem como eu, que posso ajudar também. Então, quando a gente clicar no conjunto de dados aqui, aparece, já publicado, por exemplo, aparece esse tipo de informações, onde vocês, logados, vocês conseguem editar, atualizar e editar os metadados. Quando uma vez está publicado, a gente tem criado o Darwin Core Archive, que é o que a gente vai fazer download e indexar na plataforma do CIB-BR. A gente tem outras opções de download, por exemplo, aqui é o download dos metadados no padrão Ecological Metadata Language. A gente tem o RTF, que é um conjunto, os metadados em formato Word, que seria o esboço de um possível data paper para publicação, uma vez publicados os dados, e outras versões. Quando a gente atualiza os dados, a gente precisa, eu vou falar agora, mas a gente fala depois, precisa remover a planilha, mas as versões das publicações ficam salvas no IPT. E para finalizar, antes do Rui continuar com o webinário, eu sugiro também que vocês assistam, caso vocês queiram publicar no IPT, esse vídeo tutorial em português também, que ajuda e que mostra o passo a passo de publicação no IPT, a publicação e atualização. Então, basicamente, foi isso, foi uma breve apresentação das etapas e do padrão e do IPT. Mas agora a gente vai passar numa parte mais prática, onde a gente vai mostrar 2 casos de publicação. Uma vai ser a criação de uma ligação direta à base de dados do Specify, e no caso 2 eu vou apresentar como seria essa publicação manual no IPT a partir da planilha direta padronizada em Darwin Core. Gente, muito obrigada. Ok, Clara, obrigado. Vamos então avançar com a preparação daquilo que são os dados para serem publicados, mas antes disso, vamos fazer um pequeno intervalo para falar sobre a exportação de dados a partir do Specify. Tomem nota que quando vocês estão a usar o Specify, nós já vimos num dos webinars anteriores como fazer uma pesquisa e produzir uma tabela de dados a partir dessa pesquisa. Mas quando fazemos uma pesquisa, uma query em Specify, o resultado dessa tabela está limitado ao máximo de 50.000 registros. Portanto, se a nossa base de dados tiver muitos registros acima de 50.000, não conseguimos fazer a sua exportação de uma vez só a partir de uma query do Specify. E, portanto, para isso temos que usar uma outra via, que é usando a aplicação Data Exporter. A Data Exporter é uma das aplicações que fica disponível quando instalamos o Specify. E, portanto, para fazer esse processo, o que nós vamos ter que construir é primeiro fazer uma preparação dos campos do Specify, da base de dados do Specify que queremos exportar. Vamos chamar este processo mapeamento, aquilo que a Clara há pouco falava sobre fazer a correspondência entre os campos da minha tabela e os campos de uma tabela em formato Darwin Core. E depois de fazer este mapeamento, vamos fazer a exportação usando o Data Exporter. E por isso, para já, eu vou fazer a demonstração com o Specify. Vamos assumir aqui um exemplo da nossa base de dados aqui do herbário do Instituto Superior de Agronomia, onde, para eu preparar uma exportação total da base de dados, devo então fazer um Schema Mapper, que é a tal correspondência entre os meus campos da base de dados e a estrutura de dados que eu quero exportar. E, portanto, vou criar aqui um novo mapping, mas tomem nota que eu posso ter vários modelos de exportação. E, portanto, eu posso importar, inclusivamente, um esquema em formato XML, esquema XML, e foi isso que foi feito para a importação do modelo Darwin Core. Portanto, veem aqui que eu tenho o modelo Darwin Core em XML
que importei para o Specify, de forma que o Specify saiba que campos estão disponíveis no modelo de exportação. Portanto, depois de fazer isso, então vou criar um novo esquema, vou selecionar o modelo Darwin Core, e quando faço isso, então tenho uma pesquisa. Esta interface é igual à interface de query, de pesquisa que nós usamos, que já vimos no webinar anterior no Specify, onde então temos, nesta coluna à esquerda, as colunas da base de dados de Specify. Aqui o Basis of Record é o Basis of Record. Aliás, aqui é exatamente o contrário. Aqui à esquerda temos a coluna do esquema Darwin Core, Schema Concept, e portanto estas são as colunas que estão disponíveis no padrão Darwin Core, e à direita então a coluna da minha base de dados de Specify, que vou corresponder a cada um destes termos do Darwin Core. E portanto tenho, por exemplo, o Catalog Number na minha tabela Collection Object, que já vimos que é um dos campos base para a minha exportação. Portanto, o que viram que o Specify, quando eu criei um novo mapeamento, imediatamente fez uma correspondência de uma grande quantidade de campos da minha base de dados, aqui à direita, para o esquema Darwin Core, aqui à esquerda. Por isso, eu posso, inclusivamente, adicionar mais campos. Um dos campos que me interessa adicionar é, por exemplo, o campo GUID. O campo GUID é um identificador único que o Specify dá a cada registro. E, portanto, eu vou adicionar porquê? Porque eu preciso, em Darwin Core, de um campo de valor único, em que o GUID, sendo um identificador único global, é particularmente adequado. E, portanto, eu vou para o campo GUID, aqui na minha base de dados, vou então procurar o termo Darwin Core, que é adequado a este identificador único global, que se chama Occurrence ID. E, portanto, vamos procurar aqui o campo Occurrence ID. Portanto, o que eu fiz aqui foi acrescentar mais um campo da minha base de dados ao esquema de Darwin Core. Sendo assim, vamos assumir que está tudo preparado neste mapeamento. Eu podia, como disse, fazer adição de mais campos. E vamos gravar então este esquema. Teste webinar, que é, gravei um mapeamento. Podemos inclusivamente fazer uma previsão dos resultados desta query. E, portanto, vi aqui que são os dados já com as colunas nomeadas segundo o padrão Darwin Core, os termos Darwin Core, e aqui aparecem os valores tal como vão ser exportados. Mas esta é uma preview, é uma previsão, e portanto eu só tenho 120 registros. Agora, para eu produzir a exportação completa, tenho de ir então fazer, tendo gravado este mapeamento, tenho que usar a aplicação Data Exporter. Antes de fazer a exportação e para tornar o processo mais rápido, uma vez que nós aqui na nossa base de dados temos muitos registros, eu vou fazer uma query, vou criar aqui um critério de pesquisa que vai limitar o número de registros. Por exemplo, vamos dizer que a família será só para as falácias. E, portanto, vou assim limitar o número de registros e vou dizer também que o número de catálogo contém o termo easy, que é a forma como nós nomeamos o nosso número de catálogo. Vamos fazer uma pesquisa. Pronto, temos aqui então a nossa pesquisa, mas eu ainda tenho isto com muitos valores. Vou fazer aqui outro que testei anteriormente e que sei que funciona. Ok. Pronto, vamos assumir que esta é a pesquisa que nós queremos exportar. Eu então vou fechar o Specify e vou abrir o Data Exporter para então fazer a exportação. Para entrar no Data Exporter, faço o login tal como estivesse a entrar no Specify normal. E quando abro a aplicação, temos então
aqui uma vista dos mapeamentos que eu construí. Este fui eu que eu criei agora mesmo. E este é um mapeamento anterior, que fui eu que testei antes de fazer este webinar para ter tudo preparado. E estes são outros 2 mapeamentos que eu tenho guardados. Portanto, o processo de criar estes mapeamentos é este do Schema Mapper em Specify e depois fica guardado para a aplicação Data Exporter. E, portanto, aqui para o Data Exporter, eu posso fazer uma atualização deste mapeamento. Para quê? Para juntar todos os dados atualizados que estão na base de dados. Quando eu faço esta atualização, o que é que está a acontecer? O Data Exporter está a criar uma nova tabela na minha base de dados de Specify com a estrutura agora no formato Darwin Core. E, portanto, eu para isto preciso de dar as credenciais do administrador de MySQL. Portanto, eu agora estou a preparar esta nova tabela, exportando todos os dados do Specify com a estrutura no formato Darwin Core. E por isso, eu tenho que fazer isto quando quero exportar todos os dados da minha base de dados sem limitação de ter 50.000 registros, que é o que é possível obter através de uma pesquisa normal. Este processo também é útil quando vocês, por exemplo, tiverem na vossa instituição a outra aplicação daquele conjunto de aplicações do Specify, que é o Specify Web, que permite ter o portal de dados na internet com os registros, e a preparação dos dados para serem exportados para o Specify Web também é feito desta maneira. Este tal mapeamento que vem aqui inicial é o que permite aqui na nossa instituição exportar os dados para o Specify Web. Isto demora um bocadinho de tempo e vai demorar um bocadinho de tempo mais nos vossos casos, quando são muitos registros, porque eu estou a fazer uma pesquisa intensa na base de dados de MySQL para preparar aquela estrutura no formato Darwin Core. Vamos só esperar um bocadinho que pare. Pronto, fizemos a preparação da tabela em formato Darwin Core e então podemos agora exportar. Portanto, vamos fazer aqui uma exportação. Gravando aqui. Eu vou-vos abrir esta tabela exportada para que tenham ideia de qual foi o formato que foi exportado. Vamos então abrir aqui a aplicação. E, portanto, esta é uma estrutura exportada a partir do Data Exporter com os termos já no formato Darwin Core, que era o que pretendíamos para poder depois fazer a utilização dos dados ou a colocação na internet, ou publicação através dos BIF usando o IPT ou outra finalidade qualquer. Portanto, com isto fizemos o processo de exportação de dados a partir do Specify. Agora, gostava de explicar-vos como podemos então associar este processo à publicação de dados através dos BIF. E, portanto, para isto, vamos falar de 2 formas de publicação de dados. Uma das formas é o que nós vamos chamar publicação automática. A publicação automática, o que tem de automático é que vamos fazer uma associação da plataforma IPT à base de dados de Specify que preparamos com uma tabela já em formato Darwin Core. Quando é que este processo se aplica? Aplica-se quando nós temos, primeiro, uma das possibilidades é ter uma atualização muito frequente da nossa base de dados e, portanto, evitar ter que fazer uma exportação para fecheiro CSV, como fizemos agora, e importação posterior no IPT, mas evitando isso, fazendo uma ligação direta, de forma automática, do IPT à base de dados de Specify. Essa outra situação em que isso pode ser útil é quando a nossa base de dados é muito grande e, portanto, a produção de um fecheiro CSV é muito pesado e muito moroso. Reparem que esta não vai ser a situação normal. A situação normal é nós termos
uma equação que é publicada regularmente através dos BIF, mas não com tanta frequência que exija o estabelecimento de um processo automático como aqui estamos a falar. E, portanto, vamos mostrar depois essa outra via de publicação de dados com a exportação do ficheiro para CSV e importação para o IPT. Este processo de publicação automática é um processo que é exigente em termos de conhecimentos de tecnologias, porque nós temos que preparar uma pesquisa à base de dados usando linguagem SQL. E, portanto, por isso definimos aqui que é um processo para especialistas em IT. Como é que é o processo? Então, temos a criação de uma ligação do IPT, do Integrated Publishing Toolkit, à base de dados. Essa ligação é feita para uma tabela que está em formato de Darwin Core, portanto, nós temos que criar esta tabela. E depois, para a criação desta tabela, podemos usar um script. Eu deixo aqui um exemplo que nós usamos aqui no nosso herbário. Este script que está disponível para qualquer pessoa poder consultar, tem que ser adaptado à equação concreta, à base de dados de Specify concreta, porque esta está definida, é genérica, é para herbário, mas é para o herbário do nosso instituto. É possível que na vossa base de dados de Specify existam outros campos que também estejam a ser utilizados e que precisam de ser exportados. E, portanto, é necessário fazer a adaptação deste script. Muito rapidamente, descrevendo este script, a estrutura que ele tem é de que produz várias tabelas intermédias com informação das diferentes classes que a Clara há pouco falou ao nível do Darwin Core, a informação sobre taxonomia, depois informação sobre a localidade, informação sobre a geografia, do evento de colheita, as preparações. Portanto, prepara várias tabelas intermédias ou temporárias e depois reúne todas as tabelas numa tabela única, a que chamamos Simple Darwin Core, e, portanto, juntando a informação destas diferentes classes ou destas diferentes tipologias de informação relacionadas com os nossos espécimes. Por isso, é possível correr este script em SQL, que irá aceder diretamente à base de dados de Specify e produzir uma nova tabela em formato Darwin Core. Depois de termos essa tabela, então podemos configurar no IPT uma ligação à base de dados. Portanto, é isso que vamos aqui demonstrar a seguir. Algo aqui, vamos então demonstrar essa ligação, e neste caso o que temos aqui é uma instalação de teste do IPT. Nós já produzimos a tabela em formato Darwin Core, usando aquele script que ainda há pouco mostramos, e portanto agora vou demonstrar como é que se faz ligação de um novo recurso, um novo dataset no IPT, à tabela em formato Darwin Core, mas com uma ligação SQL. Portanto, vamos criar aqui um novo dataset, vamos chamar teste webinar. A tabela está com o formato de ocorrências e, portanto, aqui, se fosse um ficheiro CSV, escolheríamos a entrada de dados como o formato file. Aqui vamos usar o formato database precisamente para fazer a ligação à base de dados. Então, esta ligação, vamos chamar teste webinar 1. A base de dados, veem que o IPT suporta vários tipos de base de dados, mas no nosso caso o Specify tem uma base de dados MySQL. Vamos dar aqui o nome do servidor. Este é o endereço IP do nosso servidor e a base de dados chama-se Darwin Core. Isto está definido no script que produziu a base de dados. E eu agora vou definir aqui a query em SQL que faz a pesquisa da tabela de dados que pretendemos. Esta query é uma query simples, porque, como eu disse antes, no script de SQL, o que se fez foi juntar numa tabela única todos os campos que pretendemos. Portanto, esta é uma query muito simples. No fundo, o que ela diz é que vamos obter todos os registros
de uma única tabela única chamada o Easy Simple Darwin Core. Vamos fazer então uma verificação desta query estar a funcionar. Eu primeiro vou fazer com erro para demonstrar que a informação que o IPT nos dá é importante para orientar, para verificar se conseguimos fazer uma ligação ou não à base de dados. Vamos então a fazer a análise e veem que não está a ser conseguido o resultado porque eu tenho um problema com a minha base, com o nome do utilizador e password. Portanto, este erro é muito instrutivo para eu poder saber o que é que está a funcionar mal. Eu obviamente que sabia que havia aqui um erro, porque o utilizador não é este. Tenho aqui uma outra cábula com o nome do utilizador da base de dados e o nome, a password da base de dados. E, portanto, agora, quando fizer a análise, já não tenho nenhum erro a aparecer aqui. Então, fazer uma previsão dos dados. E, portanto, clicando ali, eu posso ver quais são os dados que estão a ser exportados para o IPT a partir diretamente da base de dados. Portanto, tenho aqui todos os meus dados que estão naquela tabela Easy Simple Darwin Core. E, portanto, tenho os dados já disponíveis para serem importados para o IPT. Vamos gravar. O passo a seguir, a Clara vai mostrar isto com mais detalhe, o passo a seguir é então fazer a correspondência entre os campos da minha tabela que estou a importar para os termos Darwin Core. É outra vez um mapeamento, como há bocadinho falávamos. Vamos usar esta fonte de dados que definimos agora. E cá está. Portanto, temos aqui à esquerda os termos Darwin Core e à direita os campos da minha tabela que eu acabei de importar através daquela query de ligação à base de dados. Por isso, está feito o mapeamento e a partir daqui seguiria o processo de preparação dos dados para exportação, para publicação através dos BIF, com o preenchimento dos metadados, definição a fazer a primeira publicação, etc. Tudo isso pode ser, então, definido aqui no IPT. Se nós tivermos este processo, podemos, então, aqui, no IPT, para este recurso, definir uma autopublicação. E, portanto, aqui dizer que queremos fazer a publicação com uma determinada regularidade, o que significa que o IPT fará aquela pesquisa, aquela query, diretamente à base de dados, à base de dados de Specify, para importar os dados automaticamente. E, portanto, assim conseguimos o tal automatismo para a atualização regular do nosso conjunto de dados. Portanto, isto assim demonstra esta publicação de dados de forma automática, mas como referia antes, e vou fechar por aqui antes de passar à Clara para mostrar a publicação manual, esta designação, esta forma de publicação automática não é para todos, é para apenas para equações que têm grande exigência ou em volume de dados ou na necessidade de regularização frequente dos dados e, portanto, é uma via alternativa para pessoas que também têm capacidade informática para construir uma query à base de dados e para preparar a infraestrutura para dar este suporte. Portanto, nós fazendo aqui uma alternativa entre a publicação manual e a publicação automática. A publicação automática é este processo que eu agora demonstrei. A publicação manual é a exportação dos dados para um ficheiro CSV a partir do Specify, como vimos há pouco, e depois a sua importação para IPT, como a Clara irá demonstrar já a seguir. Existem vantagens e desvantagens em cada uma destas opções. Fica aqui esta tabela para orientação. As vantagens na publicação manual é de que não existem grandes requisitos em termos de conhecimento tecnológico, nomeadamente no uso do SQL. Existe um menor esforço na preparação inicial da publicação, porque não temos que construir um script adaptado à nossa base de dados, um script de SQL adequado à nossa base de dados, e também não existem requisitos especiais de infraestrutura, nomeadamente em garantir a ligação informática entre o servidor de IPT e o servidor da base de dados MySQL que tem a nossa equação, os dados da nossa equação Specify. No entanto,
esta publicação manual tem uma desvantagem, que é cada vez que temos que fazer uma atualização da publicação de dados, temos que repetir todo o processo, fazendo uma exportação do Specify, fazendo a preparação dos dados que saíram do Specify para estarem em condições de serem importados para o IPT, e, portanto, se nós usarmos a via automática, há um esforço muito grande de conseguir fazer isso pela primeira vez, com a tal exigência maior de conhecimento de SQL, maiores requisitos de infraestrutura, maior esforço na publicação inicial, mas depois as atualizações posteriores acontecerão de forma automática, como referi, já quase sem intervenção nossa e, portanto, com um menor esforço. E por isso tentámos aqui dar uma ideia de quais são as duas vias alternativas. Esta via automática foi-nos pedida para alguns dos escoradores e algumas das escoações maiores que existem no Brasil, e, portanto, nós quisemos cobrir esta vertente de publicação automática, mas definitivamente não é a mais comum. A mais comum é a publicação utilizando mecanismos manuais. Portanto, eu iria parar por aqui agora e passava para a Clara para ela avançar então com a explicação da via manual com a importação dos dados para o IPT. Obrigada, Rui. Então, eu agora vou mostrar como que a gente, uma vez exportado o CSV, a gente consegue subir manualmente na plataforma do IPT. Eu vou usar uma versão teste um pouquinho mais antiga da que a Rui usou. Essa versão do IPT que ele mostrou é uma nova versão que já está sendo testada no DIB, mas a gente ainda não implementou e não atualizou as novas versões nos nossos IPTs. Então, como eu já falei, essas são as listas dos IPTs, que às vezes estão na nossa infraestrutura ou às vezes estão fora nas infraestruturas das diferentes instituições. Por exemplo, o Fiocruz tem o IPT na própria infra, IMPA também na deles, mas a gente está conversando para migrar para a nossa. Jardim Botânico está lá no Rio de Janeiro, Museu Nacional, Guild, Tax Online, Refauna e Reflora está na nossa infraestrutura. Tá? Eu vou usar a versão demo, que é um teste antigo. Em breve a gente vai implementar a nova versão que o DIV está lançando, só que a gente não implementou ainda. Muda muito o layout, mas a forma de fazer as coisas é quase parecida. Eu loguei aqui como administradora. A gente pode trocar aqui a versão e colocar em português, né? Então facilita a vida. Aqui na gestão de recursos, como sou administradora, eu vou ter muito recurso, mas a ideia é criar um recurso novo. Então, a gente vem aqui e eu vou colocar um exemplo uma coleção da Universidade do Paraná. Você coloca aqui o short name, o nome curto do novo recurso, que será a URL de acesso aos dados em breve. Eu vou mostrar agora o ufr.desu, que é a coleção, e vou falar da subcoleção de Menoptera e vou colocar um número para facilitar. O tipo de dado vai ser ocorrência, então eu vou criar esse arquivo, esse link de acesso aos dados, como vocês podem ver aqui na URL, é o short name que a gente acabou de criar. Então, esse short name a gente recomenda que seja um conjunto de números e letras, mas não o nome completo, coleção de Menoptera, de Santiago, é pequena, porque essa vai ser a URL de acesso aos dados, né? Aqui, então, a gente tem várias seções, como o Rui falou, a gente tem aqui na seção em fonte de dados, onde a gente vai fazer o upload do CSV, a gente vai fazer o mapeamento em Darwin Core na segunda sessão, mas como a nossa planilha já está padronizada em Darwin Core, esse mapeamento vai ser quase automático, a gente só precisa validar. Aqui a gente vai preencher os metadados, selecionar a frequência de atualização, colocar a visibilidade pública privada, e a gente pode adicionar outros gestores de recursos para entrar e atualizar também. Então, uma pessoa pode ser o criador, mas você pode incluir outras pessoas para gerenciar o conjunto de dados. Caso você ainda não quer publicar, você pode manter o seu conjunto de dados em visibilidade privada, organizar tudo, e quando você quiser, você muda de privado para público.
E aqui, uma vez pública e você colocado os metadados obrigatórios e a planilha, você vai ter essa opção de registrar, onde que você consegue registrar esse conjunto de dados no DIB, obtendo um DOI, que é um identificador único do conjunto de dados, e uma visibilidade a nível internacional, porque quase automaticamente que os dados aparecem disponíveis no DIB. Como eu falei, uma opção opcional, mas existe aqui diretamente o registro para o DIB. Basicamente, eu vou, então, escolher aqui o arquivo. Então, é o CSV que a gente já tinha exportado do Specify, ou se a gente não usa Specify, qualquer outra ferramenta em Excel, LibreOffice, a gente salva como em CSV. Que a vantagem do CSV é que é o arquivo separado por vírgula e, além disso, você só consegue salvar uma das abas. Se você trabalhar 3 ou 4 abas numa planilha, o CSV garante que só salva uma das abas, né? Então, assim, a gente colocou esse occurrence, que seria a nossa planilha, e aí eu seleciono. E aí, uma vez selecionado, aparece aqui no occurrence TXT ou CSV, aí adiciono, e ele demora um pouquinho, porque talvez essa planilha tinha uns 5.000 ou 10.000 registros, mas ela carregou. Então, aqui te mostra legível, foi identificado 36 colunas, com 16.423 linhas. E aí, aqui que acontece? A gente pode dar uma olhada aqui nesse olho, a gente vê que não desformatou as colunas, a gente faz uma visão preliminar, né? A gente viu que todos os dados estão corretos. Aí a gente, caso teve um problema de codificação de caracteres ou delimitadores de campo, a gente pode realizar a edição aqui. Então, a gente pode escolher se é o UTF-8 latino, Windows, tal formato. A gente pode verificar qual foi o delimitador de campo. Isso depende se você vem de uma planilha de LibreOffice ou vem de Excel, pode surgir essas alterações. Aí a gente pode clicar e organizar os dados, analisar, e depois clicar novamente no olho para ver se as colunas ficaram corretas. A gente salva aqui. E aí a gente vem nos mapeamentos Darwin Core, mas como eu falei, como a planilha já está padronizada em Darwin Core, o mapeamento vai ser quase automático, então a gente adiciona. Aí a planilha que a gente quer mapear ou realizar os mapeamentos é essa planilha Occurrence, a gente salva e aqui aparece todos os mapeamentos, entendeu? Aqui temos todos os termos Darwin Core e à direita, selecionando nas setas, a gente tem todos o cabeceiro da nossa coluna. Aqui esse mapeamento se produz automático, a gente tinha nosso cabeceiro tinha essa language que mapeou automaticamente com o termo Darwin Core Language, License, e tem aqui tem a lista dos 184 termos e todos os que foram mapeados, né? Aí a gente pode ir nas colunas não mapeadas, às vezes a gente escreveu errado o cabeçalho da nossa coluna, e aí a ferramenta vai detectar esses erros e a gente pode corrigir, tá? Aí simplesmente a gente salva, não tem nenhuma que a gente não foi corretamente mapeada, e uma vez salvo essa parte, a gente continua na próxima etapa, que é preencher os metadados. Metadados a gente se preenche uma vez só, e a gente atualiza quando for necessário, mas a gente sabe que os metadados são muito importantes, que eles descrevem os dados da nossa planilha, é importante o título, a pequena descrição, quem é o criador desse recurso, quem é o proprietário dos dados, como citar esse conjunto de dados. Então, os metadados, vale a pena perder um tempo preenchendo. Aqui temos todos os metadados para preencher, não todos são obrigatórios, mas a gente sempre recomenda, sobretudo se você quer ir para frente com a publicação de um data paper, preencher isso o melhor possível. Você pode preencher isso em português, pode preencher em inglês. Só que para a publicação do data paper, por enquanto, só em inglês. Então, ou a gente coloca em português, depois traduz e se adapta nas especificações das revistas, ou a gente já coloca em inglês.
Aqui é o momento que a gente vai colocar o título correto, então a gente poderia colocar coleção ou subcoleção, isso é com vocês. Caso vocês forem instituições publicadoras do DIB, você vai achar a sua instituição aqui, senão, por enquanto, como é a versão teste, a gente não coloca nenhuma organização, mas caso vocês não sejam instituições publicadoras do DIB, tem como sim entrar em contato com a gente, vocês assinam um termo de compromisso e a gente, desde o CIB-BR, realiza o endorsement dessa instituição para ser publicadora no DIB, sendo o CIB-BR como hospedador dos dados, porque vocês publicariam no IPT do CIB-BR. A gente, muito importante, escolher a licença de uso de dados. A gente tem mais informações sobre licença de uso de dados no site do CIB-BR, se não qualquer coisa vocês podem perguntar. Aqui a descrição com asterisco é um campo obrigatório, vou colocar um exemplo, senão a gente não vai conseguir. A gente pode colocar ano de fundação, objetivo, como que é a estrutura da coleção, vocês podem colocar muitas informações aqui. Aí, contato do recurso, vocês têm que colocar nesse caso eu vou colocar, sou eu, mas aí é importante, todos os termos em asterisco são obrigatórios, vou colocar que sou o curador da organização da UFPR, por exemplo, e aí coloca as outras informações. Contato do recurso, criador do recurso também sou eu, então eu vou copiar os detalhes do contato, e aqui, quem provedor de metadados é quem preencheu todas as informações, sou eu também, então eu vou colocar meu nome. E aqui, coloca em salvar. Esses são os metadados básicos, obrigatório para preencher, e a gente vai continuar preenchendo os metadados que faltam. Por exemplo, a cobertura geográfica dos dados, se suas coletas da coleção só no estado do Paraná, você coloca coletas realizadas só no estado do Paraná, se é América Latina inteira, se é Argentina ou Brasil, você consegue ir mexendo nesse mapa para colocar as informações. Quando você desclicar aqui, você vai poder mexer com o mapa, tá? E você pode colocar também uma descrição, um breve texto. Então, a gente pode selecionar todas as seções de metadados, é simplesmente uma que é muito importante, que a gente sempre faz questão de mostrar, é as citações, como que vocês querem ser citados quando usarem os seus dados. Aqui a gente tem o IPT gera uma autocitação, então ele pega o proprietário do recurso e o título e o link. Aí vocês têm essa parte, se vocês querem adicionar, por exemplo, o Rui, você pode editar aqui na referência. Então, isso é importante, porque se eu usar esses dados, eu vou precisar citar a fonte, e eu vou precisar citar a fonte dessa forma. Tá? Aí você salva. E aqui tem outras informações, como métodos de preservação da espécime, unidade de curadoria, coleções, você tem métodos de amostragem. Às vezes, as coleções têm várias expedições de campo, com vários projetos que ganharam, você pode colocar os projetos. Partes associadas são outras pessoas que colaboraram na coleta de dados na organização, bolsistas, gente que ajudou a ir para campo, gente que ajudou na identificação que não é da coleção, vocês podem adicionar todas as informações. Tá? Uma vez adicionadas as informações, você continua nas outras sessões. Então, você clica em publicar. Né? A gente já preencheu os metadados, já realizou os mapeamentos, já subiu a planilha, a gente já está em versão visibilidade pública, então a gente clica em publicar. Aqui a gente pode colocar alguma mensagem, atualizei os dados, mensagem para você se organizar, eu coloco assim. Aí, se tá tudo verdinho e que deu certo, e ficou publicado. Então, ele fez uma validação, então todos os registros têm o seu occurrence ID único, basis of record, que é um termo obrigatório para publicação, todos está bem lido, as colunas estão corretas, o formato de data está adequado, então a gente conseguiu publicar esse conjunto de dados. Agora a gente vai no início e a gente consegue achar para o filtro, coleção, e a gente consegue achar
conjunto de dados publicado. Caso a gente quer editar alguma coisa, apenas clica aqui. Mas aqui a gente já tem acesso aos dados, o pessoal já pode baixar esses dados, pode estar registrado, aqui tem o TIFF Registration, a gente não foi registrado no TIFF, como a gente mostra aqui, e a gente pode baixar todas essas opções. Só apenas queria baixar esse RTF, que é o conjunto de metadados em formato Word, que a gente consegue, que é uma coisa muito legal que eu acho do IPT, que a gente consegue baixar o esboço de um data paper com todas as informações importantes. Então, aqui a gente baixa a descrição, seria isso aqui, as palavras-chave, e todas as informações de descrição do dataset, quando que foi publicado, o formato, codificação de caracteres, o link de acesso, então todas as informações importantes para a publicação de um data paper. Aqui a gente tem o título, quem é o autor, etc. Se a gente quer continuar nesse processo de publicação de um data paper, a gente vai selecionar a revista e a gente vai adaptar nossos dados na plataforma, conforme as especificidades da plataforma, ou do jornal que a gente escolheu. É basicamente isso. Quando a gente quiser atualizar os dados, a gente precisa editar aqui, remover o CSV e fazer upload do novo CCD atualizado. Esse é o processo manual que às vezes que dá um pouquinho mais de trabalho, mas que às vezes pode, se você está muito familiarizado com a ferramenta, pode ser uma coisa de 10, 15 minutos, mas que às vezes a gente nem tem esse tempo, né? Mas essa seria o processo manual. Mas a gente não, como eu falei, não vai perder as versões da planilha, porque elas ficam salvas na ferramenta IPT. Então, basicamente isso. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas. E se alguém quiser fazer algum comentário. Muito obrigada. Então, eu abriria primeiro para aqueles que estão no Zoom, se quiserem fazer pergunta na sala do Zoom. Joaquim Santos levantou a mão. Sim. Obrigada pela tua participação, viu, Joaquim? Sempre assíduo, todo webinário participando. Obrigada, viu? Para essa, eu é que agradeço esta série de webinars interessante e um recurso valioso até para consulta futura. Devo dizer que temos aqui em Coimbra 2 colegas de São Tomé que estão a aprender algumas técnicas connosco, incluindo a publicação de dados. Agradeço ao Rui Figueira pelo apoio que já deu na publicação dos dados de São Tomé há umas semanas atrás. E a minha questão prende-se precisamente com esta publicação de dados. Esta nova versão do IPT tem a opção URL. E, portanto, a minha questão é, suponho que o URL seja para um ficheiro CSV, Darwin Core que esteja disponível online, e se este URL permite também a publicação automática. Tu estás mais avançado do que eu, tu sabes mais sobre a nova versão do IPT do que eu, mas a resposta será sim. Ou seja, o que o IPT faz é ir aceder a um recurso que está acessível para eu fazer a publicação, e portanto se tu tiveres um ficheiro CSV exposto a partir de um URL, ele fará a atualização a partir desse CSV. Se esse CSV for regularmente atualizado, então podemos ter esse processo automático. Portanto, é também uma via alternativa para a publicação automática que há bocadinho falávamos. Ótimo, obrigado. Agora nós temos uma pergunta no chat do Zoom da doutora Fernanda Werneck. Obrigada, Fernanda, por estar presente. Ela quer saber se o uso da infraestrutura de IPT do CIBBR na RNP necessariamente quer dizer que o modo de publicação será automático. Ela quer saber, claro. E, se não, ou essa configuração entre o formato de publicação manual e automático é feita de coleção a coleção. Sim. Então, uma coisa é você ter o IPT numa infra, e isso não tira a possibilidade de você conseguir conectar o Specify com o IPT. Você pode ter o IPT do IMPA na nossa infra e vocês continuam a ser administradores. Então, vocês vão ter que realizar, a gente vai oferecer
suporte junto com o Rui e com o resto para realizar essa automatização via Specify, mas se não, vocês vão ter usuário e senha, cada curador vai ter usuário e senha no IPT do IMPA, e cada pessoa vai conseguir gerenciar os seus conjuntos de dados e atualizar de forma manual ou de forma automática, mas vocês vão ser, uma coisa é você ter o IPT na infra, vocês continuam sendo administradores e vocês conseguem fazer usuário e senha para cada curador, desde o IMPA. E a gente consegue dar suporte também, mas mantém essa infraestrutura backup e atualização. Por exemplo, agora que o DIB lançou uma nova versão do IPT, é responsabilidade nossa de atualizar esses IPTs. Tá? Senão, a gente ia mandar mensagem para vocês falando, atualiza a nova versão do IPT, que senão a gente não consegue consumir os dados. Mas a ideia é que vocês gerenciam os seus conjuntos de dados no IPT. Sim, só complementar que a nossa política aqui nos VIF Portugal é de dar alternativas às pessoas e, portanto, na verdade não temos nenhuma coação neste momento a publicar dados automaticamente, não existe essa necessidade, mas cada uma das coações, cada uma das instituições é responsável pela gestão do seu próprio conjunto de dados e, portanto, nós criamos contas de utilizadores para essas instituições que utilizam o IPT do NotPeers dos BIF e eles fazem-no automaticamente. Os BIF Portugal só intervém no momento em que é necessário um apoio técnico ou um esclarecimento da forma como fazer as coisas. Mas é sempre a perspectiva, e essa é uma prática que vemos dentro de toda a rede dos BIF em termos globais, é de dar alternativas eficientes às instituições e aos publicadores. Exato. A gente, por exemplo, essa ideia desses webinars, quem quiser usar o Specify, existe essa exportação automática via IPT, a gente tem uma ferramenta de ETL automática para consumo de Brahms para o IPT, que também a gente roda o programa de quase atualização semiautomática. A gente também tem a opção de tutoriais, cursos para publicação manual, e aos poucos a gente está tentando dar essas alternativas para publicação também no CIBBR. Legal, perfeito. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada. Mais alguma pergunta no Zoom? Não havendo, eu vou fazer uma questão provocatória, nomeadamente ao Cleverson. O Cleverson está num museu que tem uma estrutura estabelecida e uma animação grande. Cleverson, esta via de publicação automática de dados é algo, vês vantagens na implementação de uma via destas, ou o processamento manual, na verdade, responde melhor às vossas necessidades? Estava quietinho aqui, né, Rui? Estavas, não estavas? Tá bom, bom dia a todos, obrigado, mais uma vez, muito bom participar aqui, né? Bom, eu acredito que existem muitas coleções que talvez não possuem a estrutura que nós temos, né? E para nós, como nós temos muitos acervos, a atualização automática ela é muito vantajosa, porque ela dá um pouco de trabalho, né? Talvez a gente não colocou muito bem isso, mas ao se olhar o que foi explicado, parece um pouco assustador. Mas não é, na verdade, você consegue fazer isso e você salva isso. Você fica com uma facilidade muito... como tudo no Specify, você demora um pouquinho no começo para aprender, mas depois fica muito automatizado essa gestão de dados. Então, a atualização automática ela é muito boa desse ponto de vista, principalmente para quem tem muitos acervos, né? Claro que a parte da parte não automática também é boa, porque você também salva e você consegue fazer, mas ela vai te dar mais trabalho, e você atualiza, né? A gente tem que lembrar que a coleção não é depósito, eu sempre digo isso. Os dados estão sempre sendo atualizados, sendo mexidos. Então, se você tem uma atualização automática, um lembrete automático, você vai estar com os dados publicados mais atualizados, né? Obviamente que, não sei se é aí que você queria chegar, mas a gente tem um banco de dados que isso abre uma porta, né? Que tem as questões de segurança, abre uma porta para o banco de dados. No nosso caso, nós fazemos um espelho dessa coleção e publicamos os dados, né, via IPT para o CIBBR, mas também são questões que a gente pode colocar e discutir no futuro, mas a atualização automática ela tem essas vantagens que são
fáceis para a gente publicar, né? Porque a gente temos que lembrar que não basta apenas publicar os dados, nós também temos que atualizá-los na nossa publicação, né? E aí eu acho que esse é o principal ponto. Sim, obrigado, Cleverson. Focaste num ponto que é muito importante, que é o da segurança dos dados. Na verdade, o processo que eu aqui demonstrei faz isso, não faz o acesso diretamente à base de dados que está a suportar a equação, faz o acesso a uma nova base de dados para onde foram transferidos os dados que nós apenas queremos tornar públicos. E, portanto, estes são aspectos de segurança que não vamos entrar em detalhe aqui neste webinar, mas para o qual alertamos os técnicos de TI que vão estar a suportar este processo e que seguramente terão esses cuidados para nunca expor a faltas de segurança a base de dados que suporta a nossa equação, que é o nosso bem mais precioso. Obrigada, pessoal. E, além disso, eu queria convidar vocês para a gente atualizar a nova interface do CIBBR. Eu só queria compartilhar um momentinho a tela para mostrar a nova interface. Luciane, são 2 minutos. Não, tudo bem. Fique à E a vontade. nossa nova interface. Então, todas as informações sobre os projetos CESP, inclusive esse do Specify está aqui, Conhece os projetos CESP típicos do Brasil. Aí você pode clicar e você tem os 2 projetos que a gente está coordenando. Bueno, a gente não, a Luciane, esse aqui, o segundo, onde você pode clicar aqui e vem todas as informações de todos os webinars com literatura recomendada, com acesso aos tutoriais e com as apresentações, tanto do Rui, como da Luciane, como minhas, como todas. Então, a gente é só clicar num desses aqui e a gente vai tendo as informações, tá? Comentários, erros na nova interface, por favor, não deixem de criticar ou entrar em contato com a gente. Parabéns, a gente já Clara, agora tem a parte em espanhol e em inglês. Parabéns, está muito bonita. E funcional também, que eu acho que isso que é mais importante, além da beleza, é importante que seja funcional, e está bem funcional. Clara, a gente tem mais uma pergunta aqui para você. Bom dia, gostaria de saber do Cleverson, mas o Cleverson já passou a peteca para Clara, né, Cleverson? Hoje eu estou fugindo. Gostaria de saber se o banco de dados das coleções tem sido constantemente atualizados no CIBBR e DIBEF, e se isso é viável para coleções menores. Então, a gente ainda não consegue atualizar quase diariamente. A gente tem o processo de o curador coloca os dados no IPT, a gente pega os dados do IPT, coloca no CIBBR e, paralelamente, do IPT vai para o DIB. A gente tem um desfase de tempo aí, porque a gente não conseguiu ainda sincronizar os IPTs dentro da plataforma CIBBR. Então, a gente está em processo disso. Vai ter um momento que a gente vai conseguir sincronizar o IPT na plataforma Living Atlas, que é a plataforma que roda por dentro do CIBBR, mas em breve a gente vai fazer essa sincronização e então a gente vai conseguir atualizar os dados mais rapidamente. Mas ainda tem um desfase de tempo. Mas, assim, meta desse ano a gente conseguir essa sincronização mais automática. Mas, sim, para coleções menores, a gente também dá para atualizar. É ótima novidade essa, Clara, porque faz tempo que eu acho que essa é uma das solicitações, né, dos curadores, essa atualização automática que facilita muito a vida de todos, né? Então, que bom que isso está sendo objetivo do Ministério esse ano, do CIBBR. Mas existem 2 atualizações. Tem a parte de atualização automática do Specify para o IPT e uma atualização automática do IPT para a plataforma CIBBR, exatamente. As 2 a gente está tentando avançar nesse processo. Obrigada, Lucia. Obrigada, Clara. Mais alguma pergunta? Enquanto não vem nenhuma pergunta, eu aproveitaria para comentar que, tal como nós estamos a fazer com instituições de Angola que
tem o seu nó nacional dos BIF, mas ainda não tem o IPT no país a apoiar as instituições angolanas, e como fizemos agora recentemente, como comentou o Joaquim, para uma instituição de São Tomé e Príncipe, o nó português dos BIF tem o IPT disponível para os nossos parceiros dos países de língua portuguesa que queiram publicar através dos BIF. É um processo exatamente igual ao que fazemos com as instituições portuguesas. Nós damos esse suporte, estabelecendo o acordo de nível de serviço para formalizar o processo, tal como foi sugestão dos BIF Internacional. Seguramente o CBBR também dará apoio aos nossos parceiros de outras instituições que não tenham a possibilidade de ter um nó nacional ou uma infraestrutura local para a instalação do IPT. Portanto, isto não é, só para finalizar, não é um processo de, não é uma limitação o facto de não existir um IPT na instituição ou no país que possa apoiar isso, e é simultaneamente um processo de aprendizagem na preparação dos dados para a publicação que é muito ajuda também na própria curadoria da nossa equação, especialmente no que refere à organização dos dados e qualidade de dados. Portanto, disponibilizar aqui a nossa infraestrutura para dar o apoio às instituições que assim o queiram. Nós temos mais uma pergunta do Roberto do IMPA, do time de TI. Ele pergunta se esse script serve para a versão Specify 6.602. Na verdade, ele foi inicialmente desenvolvido até com uma versão 6.5, algo assim, tem estado atualizada. Eu, como dizia, o script tem que ser adaptado à equação específica, e isso significa vermos a base de dados de Specify que está a suportar a equação para saber quais são os campos que estão a ser usados, mas essas serão sempre adaptações de pormenor. A estrutura da base de dados do Specify tem tido algumas atualizações, mas nunca são transformações radicais que impliquem transformar ou reconverter todo o script. Portanto, o script está disponível, qualquer pessoa pode utilizar e fazer esse esforço, e eu já agora sugeria que quem fizer essa adaptação à sua equação, que volte a republicar através do GitHub e que dê notícia disso, porque quanto mais scripts tivermos a suportar mais equações diferentes, mais tipos de equações diferentes, maior será a capacidade da nossa comunidade de reutilizar esses scripts e aproveitar para ser mais eficiente a publicar dados. Mais alguma questão? Alguém teria mais alguma pergunta? Não? Tudo certo? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, novamente convidá-los a continuar participando dos nossos webinários, e gostaria de agradecer muito a Rui, né? Rui, eu acho que esse é o último webinário da série do Specify. Então, novamente agradeço, Rui, muito obrigada, Cleverson, muito obrigada pela tua disposição, Clara também, e convido a todos que continuem, então, nos seguindo, né, porque nós vamos continuar ainda com esse projeto, que eu tenho certeza vai dar muitos resultados, já está dando, né, muitos resultados bons. Obrigada. Se alguém quiser falar, Rui, né, Cleverson, Clara, se quiserem dar a última palavra, é de vocês. Nada, da minha parte só agradecer mais esta oportunidade e dizer que o esforço que nós estamos a fazer todos dentro deste projeto é construir uma comunidade que fala português sobre informática para a biodiversidade e gestão das equações. Nós vamos fazer, Clara, é uma recomendação, ou relembrar, o nosso fórum em língua portuguesa para discutir estes assuntos. Vamos operacionalizar isso muito em breve e, portanto, esperamos ter o contributo de todos no reforço desta comunidade. Isso, também. Outro resultado que vai ser importantíssimo, né? Para manter a comunicação, que eu acho que essa comunicação que é importante, né? Entre as pessoas interessadas no assunto. Então, pessoal... Minha parte também, só agradecer, Luciane, rapidinho também, agradecer pelo convite, pelo contato, pela convivência nesses alguns meses já, né? Fazendo os webinários, né? Foi muito gratificante, né? A gente que já está estudando Specify há bastante tempo, né? E sempre nos colocando à disposição, tá? A gente está sempre por aqui, tem o contato ali, pode procurar na página do museu, e principalmente o Rui, faço do Rui as minhas palavras também, que a gente tem que construir aí, fortalecer cada vez mais as coleções, construir as nossas políticas, né? Para que a gente não fique à míngua, né?
não, como eu sempre digo, que as coleções não virem simplesmente depósitos, né? E mostrar para a sociedade, principalmente para a comunidade, a importância delas e toda a parte de conservação que elas estão envolvidas e riqueza dos recursos naturais da nossa biodiversidade para o Brasil. E eu acho que é o papel primordial esse que a gente faz, e colocar elas disponíveis é super importante. Então, eu agradeço, fico muito feliz com todo o resultado até o momento. Que bom, obrigada, Cleverson. Só para complementar, né, que eu não falei no momento anteriormente, que é a questão de que nós estamos, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, organizando uma rede brasileira de coleções biológicas. Não só a parte de zoologia, mas também a de microbiologia e botânica estão trabalhando agora ao mesmo tempo para que no final desse ano, em agosto, final não, no segundo semestre, a gente lance essa rede brasileira de coleções biológicas. Então, nós temos o apoio das sociedades científicas, né, praticamente todas relacionadas à biodiversidade, e do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, isso está planejado. E nada impede, óbvio, que eu acho que isso que vai... eu já até conversei com o Rui sobre isso, né, que eu acho que é um outro projeto também que a gente poderia lançar, que seria fazer esse diagnóstico das coleções biológicas nos países, em Portugal e nos outros países que vão fazer parte, acho que, desse conjunto, né? Então, eu acho que esse projeto CESP 2021, ele não só está dando resultados já imediatos, a gente já está vendo resultados, mas eu acho que ele garante que a gente tem um futuro pela frente bem produtivo, né, nessa construção de cooperação. Eu acho que essa rede ela vai ser importante para fortalecer e consolidar a cooperação entre as coleções biológicas brasileiras, mas, junto com o CESP, a gente vai poder trazer essas outras coleções para esse fórum, né, que a gente pretende também deixar permanente. Então, eu acho que esse ano promete bastante, né, a gente tem muitos resultados para as coleções e eu tenho certeza que isso, no final do ano, a gente vai estar com essa cooperação consolidada, viu, Rui? Esse projeto agora, o CESP 2021, foi só para a gente dar o pontapé inicial do time de futebol aí que vocês gostam de Portugal. Você é a Clara, que eu não sei qual que é. Eu não sei nem de Brasil, imagine de Portugal, se eu sei. Mas é o pontapé inicial, tá? Então, eu acho que os resultados vão ser muito bons. Muito bem, Luciano, estamos juntos. Então, tá bom. Clarinha, quer falar mais alguma coisa e a gente termina? Agradeço a presença de todos. Eu confesso que eu não sabia absolutamente nada de Specify, porque eu mexo já quando a planilha já está pronta, quase exportada, então foi ótimo aprendizado. Falar para todo mundo que a gente está disponível no CIBBR, a gente faz algumas capacitações online agora, compartilho minha tela, eu mostro a planilha, eu começo a organizar a planilha e a gente faz pequenas capacitações, a gente está aberto para fazer palestras nas universidades, mostrar o CIBBR, e é isso, contem com a gente para o que seja necessário. E eu vou implementar, a gente vai conversar com a RNP para implementar esse fórum. Muito obrigada. Ok, então, gente. Então, vamos terminar. Agradeço novamente e até o próximo webinar, dia 31 de março. Até breve. Tchau.